agradecemos, Senhor Deus, pela parte dos hinos que foram entoados a Teu nome. Com os hinos, Senhor Deus, nós Te adoramos, mas com a palavra nós nos alimentamos, Pai. E sabemos que Tu já tens colocado a palavra na boca do Teu servo. Usa ele, Senhor Deus, como Tu tens usado. Te agradecemos, Senhor Deus, por o final desta campanha. Sabemos que ainda até no final milagres, curas, Senhor. Libertação neste lugar vai acontecer. Resposta, Senhor Deus, a pedido que os Teus filhos colocaram sobre os envelopes. Sabemos, Senhor meu Deus, que Tu estás em oculto, mas que os Teus olhos nada fica coberto. Sabemos cada ponto, vírgula que Tu escreveu, que a Tua filha escreveu, Pai, para colocar nos envelopes os Seus pedidos, as suas petições. E sabemos, Senhor Deus, que Tu já estás preparado para responder. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém. Está tudo bem com os irmãos? Tudo na paz de Jesus? Aleluia. Abra a tua Bíblia, sem perda de tempo, em Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por estar com os irmãos aqui. Agradecer a irmã Maria, que nos formulou um convite. Maria Nascimento, é isso? Muito obrigado. Tantos aqui no princípio celebrando a gente, o convite de gente da campanha, nas quintas-feiras, o Fernando, o pastor da nossa igreja de hoje, junto nessa igreja. Eu sou meu pastor. O meu cunhado, minha cunhada, o meu sogro, a minha sogra, a minha esposa e os meus filhos, e o meu amigo, o irmão Sérgio. Obrigado, viu, Sérgio? Hoje o Sérgio me salvou, não sabia onde era. E ele ligou para mim: onde é que vai ser? Eu disse: rapaz, é lá perto do Negro. Daí disse mais ou menos, ele disse: eu sei onde é que é a igreja da Penha. Eu pedi o tecladista, me ajuda? Uma ajuda aí, um pouco de fundo musical para a gente. Não é que seja emocionalismo, mas um fundo musical para lembrar que a gente tem que derramar uma lágrima não é ruim, é verdade? Aleluia. Vamos achar o texto, Mateus, Marcos, aliás, capítulo 10, versículo 46, diz o amém. E Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó, e quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos, e uma grande multidão encontrou o cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E muitas pessoas o repreendiam e mandaram que ele calasse a sua boca. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhes disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo. Eu fui seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Abra a Bíblia agora em Romanos, capítulo de número 8, e versículo de número 31. É isso? 8 e 30. 8 e 30. Quantos acharam? Digam um amém. Amém. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Aleluia. Amém? Ainda em pé, coloca a tua Bíblia do lado. Eu queria contar um testemunho para você ter um pouco mais de fé. E você não para de adorar a Jesus. Hoje é o final da campanha e é um prazer, uma responsabilidade muito grande. Eu tinha um amigo chamado José Carlos,
faz uns 15 anos. Ele chegou para mim, eu ainda era moço, 17 anos. E ele disse: irmão Elias, queres ouvir um testemunho de um homem já idoso? Eu disse: eu quero. Senta do meu lado, eu vou te contar. E ele disse assim: vou começar a contar o testemunho. Eu disse: eu estou ouvindo. E ele disse assim: eu era mineiro quando aceitei a Jesus. E eu era muito católico. Eu aceitei a Jesus e não falei para ninguém. Só que quando eu entrava dentro da minha, eles começaram a notar que eu estava diferente. E os mineiros, vocês sabem como é que eles são muito brincalhão. Então um dia alguém perguntou: você é crente? Eu disse: agora eu sou crente, não sou mais católico. Aí ele disse: passou-se uns 3 dias e ele estava entrando no túnel para dentro da mina. E ele disse que uns 200 homens estavam atrás dele. E um deles gritou: irmão, José Carlos, você é crente agora? Eu virei para ele e disse assim: não sou. Aí o homem que disse isso, ele disse: então explica uma coisa para mim. Explica. Por que na tua igreja não tem cruz? Ele disse que naquele momento, ele disse, parece que desabou tudo. Fazia pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus. Eu fechei os olhos e por uns segundos eu comecei a conversar com Deus. E Deus me deu uma resposta. Eu virei para ele de novo e disse assim: você sabe por que a minha igreja não tem cruz? Aí ele disse assim, o homem: eu quero saber. Mas eu respondo a tua pergunta com outra pergunta. Quando você entra numa cidade, onde é que você vai ver uma cruz? Aí o homem falou: a igreja católica. Pois bem, está certo. Mas se você entrar um pouco mais para o meio da cidade, onde é que você vai encontrar muitas cruzes? No cemitério, respondeu. E ele disse: quando você entra dentro do cemitério e você vê a cruz, o que você vê embaixo da cruz? Aí o homem respondeu: mortos. Aí está a resposta. A minha igreja não tem cruz porque ninguém mais está morto. A minha igreja não existe cruz porque aqueles que estão ali já estão vivos, porque o sangue de Jesus lavou os seus olhos. Agora eles estão preparando o seu caminho para ir para o céu. Se disseram orando a Jesus. Por isso que aqui não tem cruz, porque nós estamos vivos pelo poder da palavra do nosso mestre. Porque imagine você, quando Jesus chegou no túmulo e disse: Lázaro, sai para fora, e ele dissesse em vez disso: morto, sai para fora. Todos eles sairiam. Mas ele disse: Lázaro, sai para fora. E o amigo dele saiu, e com certeza o nosso mestre foi e recebeu ele com um abraço. É isso que ele vai fazer com quem está vivo nessa noite. Vai receber você com um abraço nesta noite. Agora, só para acrescentar a tua fé, quem trouxe lenço? Quem trouxe? Chacoalha assim. Chacoalha. Bom, Sérgio, tenta pegar isso. Chacoalha. Por que tem lenço? Não é para dizer que você está gripado, não. É sinal de que hoje você vai chorar aos pés do Senhor e não vai precisar porque levanta o pedaço da mão e a camisa, não. Você vai ter um lenço para chorar na presença do Mestre. Ele está aqui e vai tocar em você. Prepara a tua vida, prepara o teu corpo hoje, porque você vai pipocar na presença de Deus. Só quem acredita glorifica o nome do Senhor. Deus ajude. Na mão dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo, os que nos rodeiam. Se tudo isso ainda ser contra nós, nós temos alguém que está por nós, na nossa frente, dizendo: pode vir porque você não está sozinho, eu sou com você. O próprio Jesus Cristo está de braços abertos para te receber. É final de campanha, o teu coração vai receber aquilo que você deseja hoje. Aleluia. Quando eu abro a minha Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46, eu vejo a história de um homem não muito diferente da vida dele com a minha e a sua vida. Um homem que todas as manhãs levantava-se e alguém ajudava a pegar a sua capa e ir para o lugar de onde eles pediam esmola. Todos os dias colocavam Bartimeu no seu lugarzinho, à beira do caminho,
esmola. A vida dele por vários anos foi assim. Só que um belo dia, o dia da cura ia acontecer. A minha Bíblia diz que um belo dia o nosso Jesus estava adentrando as portas de Jericó. E quando ele começa a entrar, alguém que estava ao lado de Bartimeu começa a dizer: Jesus está às portas de Jericó. Agora entenda uma coisa: quando Jesus está entrando, penso eu, entendo eu, que os seus discípulos que estavam com ele, pastor, eles até dizem: Jesus, tu vai entrar aqui? Tu vai entrar nessa cidade? Um dia Josué disse que ninguém entraria mais nessa cidade, profeta nenhum, sacerdote não entraria mais aqui. Essa cidade foi amaldiçoada. Aí parece que eu vejo o meu Jesus, o teu Jesus, dando um sorrisinho de lado e dizendo: é aqui que eu gosto de entrar, é onde a maldição. Sabe por quê? Porque aonde a maldição eu entro, eu arranco, eu quebro, eu tiro, porque nenhuma maldição fica de pé diante da minha presença, porque eu tenho todo o poder. Senhor, mas é que eu sei que aqui é que eu quero entrar. Irmão, mas essa cidade tem muita doença, mas é ali eu tiro a doença, eu arranco a maldição, eu dou a cura, eu sou a própria cura. Nesta noite, este Jesus entrou aqui, nesta igreja, já sentou ao seu lado, e ele sussurra ao teu ouvido: o que queres que eu te faça? Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença dele, a presença do Mestre é real. Só não sentiu nada ainda quem tem o coração petrificado, quem tem uma pedra no lugar do coração. Mas eu te aviso uma coisa: a barreira espiritual de Deus vai começar a quebrar o coração, e vai começar a chorar. Igual criança pequena, quando precisa de um colo. Aliás, se você precisar de um colo, pode pedir para o Mestre, que ele vai te pegar no colo e vai consolar você nessa noite. Irmão, tu não conhece a minha vida, eu não conheço, mas aquele que te trouxe conhece até a rua da tua casa. Esse tem poder. Esse não é o irmão que promete, talvez não cumpre. Esse, quando promete, ele cumpre. E se tem uma promessa na tua vida, te prepara, porque ela ainda está viva. Os anos passaram, os meses foram embora, teus cabelos estão brancos, mas a promessa dele é sobre a tua vida. E se eu fosse você, eu começava a chorar a presença dele, porque ele é que te entende, ele que conhece o teu coração. Sabendo disso, ele entra, porque ele sabia o que ia acontecer naquele momento. Ele sabia o que ia acontecer ali. Agora tem um detalhe: Bartimeu, ele não estava ali para casa, ali era caminho para Jerusalém, e todos os imigrantes, todos os viajantes passariam por ali, e todos eles traziam uma oferta para deixar um templo para os levitas, e outro bocado para deixar para os necessitados, os doentes. Então Bartimeu estava ali porque ele sabia disso, e ele estava pronto a receber a sua esmola. Só que quando ele ouve que era Jesus que estava entrando na cidade, quando ele pergunta para alguém que estava, penso eu, lá, se quem está entrando aí, ele diz alguém muito importante para ti. É o velório? Não, velório. É o prefeito da cidade também? Não, mas é uma pessoa importante, porque tem uma multidão ao redor dele. Eu não vejo, mas eu tenho condição. É por isso que você está aqui. Aonde Jesus está, uma grande multidão está junto dele, porque sabe que é só com ele, é só das mãos dele que sai a sua bênção. Quem é que está chegando aí? É o rei? É o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é Jesus de Nazaré que está passando. Nesse momento eu acredito que ele deu um salto. A cegueira ficaria ali. Ele entendeu porque aos ouvidos dele chegou que era Jesus de Nazaré.
voz do Filho. Deus conhece a tua voz. Ele sabe porque você veio aqui. Ele sabe o porquê das 7 quarta-feiras, o porquê da campanha. Ele entende a tua vida, ele sabe o que você precisa. Fica para ele o que você quer, conta para ele. E eu tenho certeza que ele vai ouvir você. Todos que estão aqui têm filhos. Eu também tenho 3. E todos eles têm o seu jeitinho de chegar para mim. O tio de 8 meses, que estava aqui andando agora há pouco, estava na porta. Ele sabe como chegar em mim. Mesmo quando eu digo não. Há de